A promessa do Alfa. Capítulo 1. A garota que odiava os lobisomens. Nesta história você vai conhecer uma linda garota. Amanda é uma jovem feliz, ativa, não abaixa a cabeça para ninguém, mas aprendeu desde cedo a odiar qualquer coisa ligada a lobisomem. Até um indefeso cão ela não gostava. Filha de Marta, uma guerreira e curandeira que fugiu décadas atrás da Polônia, onde vivia em um clã que parou no tempo e vivia na moda antiga, com leis, castigos severos, regras, pactos antigos. Amanda cresceu longe disso tudo. Ela nunca soube exatamente de que ou de quem a sua mãe Marta se escondia. Marcos Vantórios é o alfa mais poderoso da Europa. Um homem de presença impactante, frio por fora, que carrega o peso de governar uma das matilhas mais temidas do mundo. Ele não acredita em destino, não acredita em predestinação, não acredita que a deusa Lua tenha qualquer poder sobre ele. Ele ainda vai aprender. Em uma simples excursão universitária, Amanda cruza sem saber com o caminho de Marcos e uma promessa é feita antes mesmo que eles troquem uma única palavra. O destino já está em movimento. A deusa Lua já anotou tudo. Vamos voltar ao passado, há 23 anos atrás. As florestas densas da Polônia guardavam muitos segredos, e naquela noite escura e fria guardavam também uma mulher. Marta corria entre as árvores com a urgência de quem sabe que a morte tem patas e dentes. Os galhos arranhavam seu rosto, a terra úmida afundava sob seus passos, mas ela não parava. Ao longe, e cada vez mais perto, ecoavam uivos que faziam o ar tremer. Um bando inteiro, rastreando, caçando, e ela sabia exatamente o que eram aquelas criaturas. Guerreira e curandeira, Marta conhecia cada palmo daquela floresta como conhecia as próprias mãos. Era sua segunda casa, seu refúgio, e agora, sua única chance de sobrevivência. Com a mente acelerada e o coração na garganta, ela calculou cada passo, cada desvio, cada respiração. Então ouviu a água ao longe e correu o máximo possível. O rio apareceu à sua frente como uma bênção da deusa Lua. Marta não hesitou. Mergulhou nas águas geladas e se agarrou a um tronco oco que boiava na corrente. O rio a abraçou e a levou, rápido e silencioso, enquanto nas margens ela ainda conseguia ver as silhuetas enormes dos lobos tentando farejar o ar. Mas a corrente era traiçoeira para eles. O cheiro dela se perdia nas águas turvas e os laicas ficaram para trás, rosnando frustrados para a escuridão. Marta fechou os olhos e deixou o rio decidir o que viria depois. Os anos passaram rápido. 23 anos depois. Estados Unidos da América. A vida que Marta construiu do outro lado do mundo tinha o cheiro de ervas secas, de café forte pela manhã e do perfume suave que sua filha usava antes de sair para a faculdade. Era uma vida de classe média, discreta, exatamente como ela precisava que fosse. Amanda era tudo o que Marta havia protegido naquela noite de fuga. Ela ainda estava grávida quando atravessou o rio e deixou a Polônia para trás. A filha nasceu em solo americano, longe das matilhas, longe dos lobos, longe de tudo aquilo que havia tentado consumi-las. Aos 23 anos, Amanda era uma jovem de presença impactante. Cabelos negros profundos, olhos azuis que pareciam guardar tempestades, e uma beleza que chamava a atenção mesmo quando ela fazia tudo para não chamar. E fazia, com disciplina. Óculos de grau falso, cabelo sempre preso, roupas largas que apagavam o contorno do seu corpo. Ensinamentos da mãe, absorvidos desde criança sem nunca precisar de explicação. Naquela manhã, Amanda entrou na cozinha pegando uma maçã com a naturalidade de quem tem um horário a cumprir. "Mamãe, estou saindo", disse ela, já com a mochila no ombro. "Filha, espera um momento." Marta apareceu na sala, secando as mãos em um pano de cozinha. A excursão para a floresta, para o trabalho de campo da faculdade. "Quando é mesmo?" "Semana que vem, mãe." Amanda suspirou levemente. "Eu sei que você não quer que eu vá, mas é o último ano. Esse trabalho vale como prova final." Ela se aproximou da mãe e depositou um beijo suave no rosto dela, sentindo o leve tensionamento que Marta tentava esconder.
E eu já sei que você vai pesquisar quem é o dono da fazenda e de todos os empregados, e não duvido nada, que até os habitantes daquela cidade você investigue um por um, antes mesmo de eu sair daqui, né? Marta abriu um sorriso involuntário. Daqueles que escapam antes que a gente perceba. Como é difícil ter uma filha tão esperta. Amanda saiu. Marta ficou parada junto à janela, os olhos acompanhando a filha até ela dobrar a esquina e desaparecer. Sua profissão de médica natural, ervas, plantas medicinais, chás e poções, havia sustentado as duas durante todos esses anos, mas nenhuma planta do mundo a protegia do medo que sentia toda vez que Amanda se afastava demais. Do outro lado do mundo, no norte da Polônia, o amanhecer chegava diferente naquele dia. A mansão de Marcos Vantórios ficava no coração de um território que não aparecia em nenhum mapa oficial, mas que todos conheciam. Uma propriedade linda cercada por montanha e florestas, tem um lago próximo que reflete o céu na água. Tem guardas silenciosos em cada perímetro e uma aura de poder que não precisava ser anunciada. Ela simplesmente estava lá, densa como o ar antes de uma tempestade. Marcos desceu a escadaria principal com a lentidão de quem nunca precisou se apressar para nada. Vestia apenas as calças do pijama. O tórax nu, musculoso, atravessado por uma ou outra cicatriz que contava histórias que ele jamais verbalizaria. Cabelos pretos ainda levemente despenteados do sono e olhos azuis de uma intensidade que desconfortava quem os encarava por tempo demais. Não era apenas a beleza física que intimidava em Marcos Vantórios. Era o peso da presença dele, aquela coisa invisível que precedia sua chegada a qualquer cômodo, que fazia o ar ficar mais espesso, que fazia ombros caírem instintivamente e vozes baixarem sem que ninguém mandasse. Era a aura de um alfa que havia nascido para governar e que nunca, nem por um segundo, havia duvidado disso. Meu alfa, Jordan, seu beta fiel, aguardava ao pé da escada com a expressão levemente desconfortável de quem ia entregar uma notícia que sabia que não seria bem recebida. Sua mãe está aqui. Marcos parou. Uma pausa breve, quase imperceptível. Jordan. Por que você a deixou entrar? Com todo o respeito, Alfa, ninguém segura a senhora Cristina. Marcos deixou escapar algo que, em outra pessoa, seria um sorriso. Em se tratando dele, era quase nada. Um leve movimento no canto da boca que Jordan conhecia bem o suficiente para saber que era concordância. Na sala de jantar, Cristina e João já estavam à mesa. A mãe o encarou de cima a baixo assim que ele entrou. Filho, que modos são esses? Ela apontou para o peito nu com um olhar que não precisava de mais palavras. Mãe, eu estava dormindo. É natural que eu esteja assim. João, 18 anos, cabelos iguais aos do irmão e uma capacidade invejável de se manter fora do fogo cruzado, limitou-se a sorrir com a discrição de quem sabe exatamente o que está fazendo. Jordan apareceu às suas costas com uma camiseta para Marcos, mas ele não a vestiu de imediato, porque estava montando um prato generoso com tudo o que havia na mesa. Não faz mal comer tanto assim logo de manhã, filho? Gastei muita energia essa noite, mãe. Preciso repor. Cristina inclinou levemente a cabeça. Você gosta dessa propriedade justamente para poder se transformar e correr pelas montanhas à noite, não é? Sim, minha mãe. Ele respondeu com paciência calculada. Nesse exato momento, uma jovem apareceu na porta da sala, vestindo apenas a camisa longa de Marcos, os olhos arregalados ao se deparar com a família reunida na mesa do café. Ela abriu a boca, não encontrou nenhuma palavra útil, murmurou um pedido de desculpa atropelado e desapareceu de volta pelo corredor em passos apressados. O silêncio que se seguiu durou exatamente 2 segundos. Cristina jogou o guardanapo sobre a mesa com uma força desproporcional ao seu tamanho e se levantou. Marcos. Pelo amor da deusa Lua. Quantas vezes mais eu preciso pedir para você escolher uma companheira de verdade e constituir família? A matilha precisa de um herdeiro do alfa deles. Mãe, esse assunto de novo? Sim, esse assunto de novo. Filho, você tem 33 anos. Ter mulheres diferentes na sua cama todos os dias não significa que você está acompanhado. Significa que você está solitário e se recusa a admitir.
Marcos olhou para o lado buscando apoio de Jordan, que havia simplesmente evaporado da sala com uma eficiência admirável. Então olhou para o irmão. João, você pode... Não, não posso. João deu um passo discreto para trás, gesticulando com a mão. A mamãe me chama de meu bebê. Isso responde tudo o que você ia me perguntar. Você tem 18 anos. E continuo sendo o bebê da mamãe. São coisas que coexistem, irmão. Marcos se levantou e aplicou um mata-leão no irmão mais novo com a naturalidade afetiva de quem cresceu assim. João reclamou rindo. Cristina olhou para os dois filhos que se debatiam na sala da mansão e algo em seu rosto amoleceu. Aquela pequena mulher que havia criado dois filhos lindos. Ela os abraçou como se eles ainda tivessem a metade da altura. Vocês são o meu maior tesouro, disse ela com a voz que reservava para verdades. Mas eu, como mãe, e como a antiga ômega desta matilha, rezo para que a deusa Lua traga para cada um de vocês uma loba predestinada. Que as uniões de vocês sejam por amor, nunca por interesse, nunca por conveniência política. Mãe. Marcos fez uma pausa pesada. A predestinação é uma lenda. Isso não existe mais faz décadas. É folclore. Cristina virou-se para ele com uma expressão que não era raiva. Era algo mais profundo que raiva. Era a dor de quem tem a prova viva de algo e vê esse algo ser descartado com uma frase. Marcos Vantórios, nunca mais diga uma coisa dessas na minha frente. Ela disse devagar, cada palavra no lugar certo. Eu sou a prova de que a predestinação existe. Seu pai e eu fomos unidos pela deusa Lua, e só a morte foi capaz de separar essa união. É real. É poderoso. E você vai entender isso um dia, quer queira, quer não. Marcos ouviu em silêncio. Não porque concordava, mas porque havia aprendido, ao longo de 33 anos, que havia batalhas que não valiam a pena travar com Cristina Vantórios. Ele assentiu com leveza. Filho, fiquei sabendo que você vai para os Estados Unidos. O tom de Cristina mudou, pragmático agora. Sim, vou fechar a compra de uma fazenda de soja. Você pode levar seu irmão? Não. A resposta de Marcos foi imediata. A senhora se lembra da última viagem com esse pirralho? Marcos, o João prometeu que vai se comportar. João estava fazendo uma série de caras e bocas atrás da mãe com uma intensidade que Marcos precisou de todo o seu autocontrole para ignorar e não rir. E por que exatamente ele precisa ir aos Estados Unidos? Ele quer visitar uma faculdade. Mãe. Marcos franziu o senho levemente. A senhora vai deixar o seu bebê estudar em outro país, longe dos seus olhos, dos seus mimos e dos seus cuidados? Filho, ela disse com uma paciência serena. Quando você foi estudar longe, eu também fui contra. E hoje eu vejo o quanto isso transformou você e nossa matilha para melhor. O conhecimento é a arma mais poderosa que existe. Eu errei uma vez ao tentar segurar. Não vou errar de novo. Marcos olhou para o irmão por um longo instante. João esboçou o seu sorriso mais inocente, o que significava exatamente o oposto de inocência. Tudo bem. Marcos cedeu com a gravidade de alguém assinando um contrato. Levo esse pirralho. Mas ao primeiro deslize, ele volta para a Polônia nadando. De volta aos Estados Unidos, no estacionamento de uma faculdade comum de uma cidade comum, Amanda ajustava a alça da mochila e conferia sua lista de materiais para o trabalho de campo. Ela e seus colegas de engenharia química estavam prestes a embarcar num ônibus rumo a uma fazenda de soja, uma propriedade extensa, com uma floresta rica em plantas medicinais, que seria o objeto de estudo deles por 3 dias. Amanda não sabia o nome do dono da fazenda. Sua mãe com certeza já estava descobrindo, e a deusa Lua, em silêncio, movia as peças do tabuleiro. O ônibus seguia pela estrada empoeirada, cortando campos abertos, e Amanda já havia garantido que ninguém a bordo tivesse 1 centavo sobrando. Tudo havia começado de forma inocente. Um baralho apareceu lá no fundo, alguém gritou quem quer jogar, e Amanda levantou a mão antes mesmo de terminar a pergunta.
40 minutos depois, ela estava com uma pilha respeitável de cédulas dobradas no bolso do casaco e os colegas a encarando com uma mistura de admiração e indignação. Vocês não estão jogando com dinheiro, estão? A voz do professor cortou o barulho do fundo do ônibus. Amanda virou para ele com uma expressão de quem nunca na vida havia sequer visto um baralho. Claro que não, professor. Isso é proibido pela faculdade. O professor assentiu, satisfeito. Os colegas jogaram objetos nela em silêncio. Amanda guardou o baralho com a serenidade de quem acabou de receber uma bênção, mas sua carinha de sapeca a entregava. De volta ao seu assento, ela encontrou Nika absorta com seus fones nos ouvidos. Ela estava ouvindo histórias de romance no YouTube. Ela estava daquele jeito de quem não quer ser incomodada. Amanda pegou um dos fones e colocou no próprio ouvido. Ouviu por 3 segundos. Arrancou o fone imediatamente. Nika, como você consegue perder seu tempo com isso? Amanda, não enche o meu saco. Histórias de lobisomem são todas iguais. Amanda falou com a convicção de quem já fez uma pesquisa exaustiva sobre o assunto. Sempre começa exaltando o idiota do alfa poderoso e inatingível, e a pobre ômega é sempre a mesma. A rejeitada, a coitada, a que veste trapos, a invisível, a que aceita migalhas e ainda acha que merece menos. Ela cruzou os braços. Sempre a mesma história. Calma, Amanda. Mas no final, eles sempre ficam juntos, e isso é o que importa. Nika, minha amiga, desde quando ter final juntos é bom? A pobre da ômega comeu o pão que o diabo amassou a história inteira, e no final, ela só tem 2 linhas escritas, dela feliz com o babaca do alfa. Nika, ouve histórias de vampiros. Vampiros são muito melhores. Credo. Vampiro chupa sangue e mata as pessoas. E lobisomem morde, arranha e estraçalha enquanto a vítima ainda está viva. Escolhe o teu veneno. Professor! Nika chamou com uma voz fininha. Tira a Amanda de perto de mim, eu estou com medo dela. Eu não gosto nem de cachorro doméstico, imagina de lobisomem. Amanda concluiu com total tranquilidade. Para mim, lobisomem bom é lobisomem morto. Quem no mundo não gosta de cachorro, Amanda? Eu, ela disse sem hesitar. Nika colocou os 2 fones de volta nos ouvidos e fingiu que Amanda não existia. Amanda olhou pela janela com a satisfação tranquila de quem encerrou uma discussão. A fazenda era enorme, quilômetros de extensão em todas as direções, floresta nativa densa cobrindo boa parte do território norte da propriedade. Os professores não perderam tempo. Assim que os alunos desembarcaram e instalaram o acampamento a 3 quilômetros da sede, as tarefas já estavam distribuídas. O primeiro dia foi exaustivo para quase todo mundo. Amanda, Nika e Rick formavam uma equipe, responsáveis por procurar e catalogar um conjunto específico de plantas raras em determinado trecho da floresta. Amanda liderava sem precisar anunciar que estava liderando. Era natural nela, aquele jeito de orientar o grupo sem que parecesse ordem. Foi quando ela viu as pegadas. Grandes demais para ser cachorro, largas demais para coiote. O formato não fechava com puma. Amanda agachou, estudou o contorno com atenção por alguns segundos e então abriu a mochila com a calma de quem tem um protocolo para essas situações, porque tinha. Marta nunca deixava a filha sair para qualquer floresta desarmada. Dentro da mochila de Amanda havia uma seleção cuidadosa de frascos pequenos, cada um com uma finalidade diferente. Repelentes para mosquitos, para animais peçonhentos, para cobras, e alguns específicos para lobos. Dependendo do preparado, o efeito variava entre repelir o animal ou causar danos sérios a qualquer criatura da família dos Lycans, como a mãe chamava. Amanda não sabia exatamente o que eram os Lycans. Sabia que a mãe os odiava, então ela também odiava. Marta era muito séria sobre esses frascos, e isso era suficiente para ela levar a sério também. Ela escolheu um frasco quase aleatoriamente, o segundo da fileira, cheiro levemente de jasmim, e foi espirrando o líquido ao redor do perímetro onde a equipe passaria o dia. Um círculo discreto, como Marta havia ensinado. Depois guardou o frasco e chamou os amigos para retomar o trabalho. Ao longo do dia inteiro, enquanto gritos se espalhavam pelo acampamento,
Cobra aqui, gambá ali, um ninho de vespas acolá. No grupo de Amanda, nenhum mosquito ousou aparecer. Rick comentou que era sorte. Nika achava que era o vento. Amanda não disse nada. À noite, a fogueira reuniu todo o grupo. A lua estava cheia e generosa, estendida sobre um céu sem nuvens, e as estrelas pareciam mais próximas do que deveriam. Breno Montes havia passado o dia inteiro tentando encontrar o momento certo. Ele não era do curso de Amanda, mas estudava na mesma faculdade, e conhecia o nome dela muito antes de ela saber que ele existia. Breno era o tipo de rapaz que as garotas notavam antes mesmo de ele abrir a boca. Alto, bem posto, com o sorriso calibrado de quem cresceu sabendo o efeito que causava. Filho de uma das famílias mais influentes do estado, estava acostumado a ser reconhecido. Amanda não o havia reconhecido, muito menos olhado para ele. Isso o intrigava mais do que ele estava disposto a admitir. Quando Nika se levantou da fogueira para buscar mais marshmallows, ele aproveitou o espaço e se sentou ao lado de Amanda. Ela estava sem os óculos, cabelos soltos. E por um instante, sem o vidro na frente, sem o cabelo preso tapando o rosto, ela estava completamente visível. Breno ficou um segundo a mais, olhando do que deveria, e ali ele viu como ela era linda. Então você prefere vampiros a lobisomens? Ele perguntou, tentando soar casual. Amanda o encarou de cima a baixo com a serenidade de quem avalia uma situação antes de reagir a ela. Quem é você? Breno sentiu o golpe chegar antes de entender de onde vinha. Engoliu em seco. Me desculpa. Cheguei me sentando antes de me apresentar. Meu nome é Breno Montes. Estudo na mesma faculdade que você. Curso diferente. Amanda o observou por um momento. Não havia hostilidade no olhar dela, apenas aquela avaliação tranquila que deixava as pessoas um pouco sem saber onde se posicionar. Amanda. Ela disse simplesmente. Eu sei. Ele tentou soar despreocupado, mas a admiração escapou um pouco. Todo mundo sabe quem você é. Amanda colocou o espeto com o marshmallow sobre a fogueira. E você também prefere vampiros? Sim, eu... Ele percebeu o que estava prestes a dizer e corrigiu antes de terminar. Quer dizer, eu prefiro vampiras. Lindas, gostosas, com calça justa de couro e chicotinho na mão. Amanda ergueu uma sobrancelha, depois a outra, e então deu uma gargalhada de verdade, daquelas que doem na barriga e não dão aviso prévio. Me manda as indicações desses filmes. São todos 18+. Acho que você não iria gostar de assistir. Ele disse com uma seriedade que durou exatamente meio segundo. Eles conversaram com a facilidade de quem se conhece há mais tempo do que de fato se conhece. Breno era engraçado. Quando parava de tentar impressionar e agia normal, ele percebeu que Amanda respondia melhor quando ele parava de performar. Era uma descoberta incomum para ele. Depois que os professores verificarem os quartos, após o toque de se recolher, eu e alguns colegas vamos sair escondidos, ele disse baixando a voz. Tem um bar de cowboys aqui perto que dizem ser dos bons. Cowboys. Amanda rodou o marshmallow devagar sobre a brasa. Como nos filmes. Exatamente. Esses lugares têm jogadores muito bons de cartas e dardos. Ela disse com um brilho nos olhos que Breno não soube interpretar direito. Acho que sim, provavelmente. Ele piscou. Você vai? Posso levar a Nika? Claro. A gente se encontra no estacionamento às 11. 11? Amanda franziu o nariz. Isso é muito tarde. Se eu cair no sono antes, não acordo mais. Aviso logo. Então não durma. Breno sorriu. Fácil de falar. A 3 quilômetros dali, na entrada principal da fazenda, 3 carros pretos e reluzentes pararam em fila com a precisão silenciosa de um comboio militar. As portas se abriram. 4 homens saíram de cada veículo, ternos pretos, expressões fechadas, movimentos coordenados sem que ninguém precisasse dar ordens, seguranças. O tipo que não precisa parecer ameaçador porque já é. Então a porta do último carro se abriu. Marcos Vantórios saiu com a lentidão natural de quem nunca precisou justificar o próprio tempo. Terno azul escuro impecável, gravata no tom certo, cabelos pretos com aquele leve desalinho calculado que não era calculado.
Era só como ele era. Mas não era nada disso que fazia o ar mudar quando ele aparecia. Era outra coisa. Aquela coisa que não tem nome fácil. Uma presença que se espalhava pelo espaço antes que ele desse um passo, como se o ambiente precisasse se reorganizar para acomodá-lo. Os empregados da fazenda que estavam na entrada se endireitaram instintivamente. Nenhum deles saberia explicar por quê. Marcos olhou para cima. A lua estava cheia, suspensa no centro de um céu estrelado, e havia algo nela naquela noite que o fez olhar para o céu por um momento. Seu lobo interior se moveu estranhamente. Um uivo silencioso, uma dor suave e estranha no peito, como uma corda sendo puxada de longe por mãos que ele não conseguia ver. Alpha, está tudo bem? Jordan apareceu ao seu lado com aquela atenção de quem carrega o peso de observar o Alpha 24 horas por dia. Jordan. Marcos baixou os olhos da lua. Quantas vezes eu preciso te dizer para não me chamar assim neste país? Me desculpa. Força do hábito. Para todos. Marcos varreu o grupo com o olhar. Aqui eu tenho um nome. Usem ele. Todos assentiram. Marcos voltou os olhos brevemente para a lua. E então entrou na fazenda. O encontro com o antigo dono foi cordial e eficiente. Papelada assinada, propriedade transferida, um jantar generoso oferecido como cortesia final. O homem apresentou cada canto da fazenda com o orgulho melancólico de quem está entregando algo que pertenceu à família por gerações. Marcos ouviu com respeito genuíno. Durante o jantar, algo chamou sua atenção. Quando entrei na propriedade, vi um ônibus. Escolar? Marcos perguntou sem tirar os olhos do prato. São alunos da faculdade, Columbia University, de Nova York. O homem respondeu com um sorriso orgulhoso. Minha floresta preservada nativa sempre atraiu excursões de faculdades para pesquisa. Mas fique tranquilo, essa é a última turma. Partem amanhã cedo. Marcos assentiu. Ao seu lado, João havia ficado visivelmente mais animado a partir da palavra estudantes, um brilho nos olhos que Marcos conhecia bem demais. João, ele disse sem nem olhar para o irmão. Nem pense nisso. João virou para Jordan com uma expressão de espanto genuíno e sussurrou. Como ele faz isso? Você esqueceu quem ele é, nosso Alpha. Jordan respondeu, igualmente em sussurro. No outro dia seguinte, Marcos e sua comitiva dormiram na casa grande da fazenda. Era uma linda e imponente propriedade. Passaram o dia inteiro andando a cavalo com o antigo dono, onde ele mostrou cada canto e cada segredo daquela fazenda. À noite, para distrair um pouco e principalmente para conhecer um antigo amigo de seu pai, Marcos e Jordan foram até a cidade, em um bar. O bar de cowboys ficava a alguns quilômetros da fazenda, na beira de uma estrada estadual, com letreiro em neon alaranjado e música country vazando pelas paredes de madeira. Era o tipo de lugar que existe em todo o interior americano, antigo, barulhento, honesto. Frank, o dono, sentiu a chegada de Marcos antes de ouvir a porta abrir. 50 e tantos anos, cabelos brancos nas têmporas, mãos grandes de quem trabalhou a vida inteira, ele saiu de trás do balcão e foi ao encontro do visitante com passos largos e um sorriso de quem está vendo alguém que conhece há muito mais tempo do que o tempo permite. Eles se abraçaram com a força e o silêncio dos afetos que não precisam de apresentação. Como você cresceu, filho? Frank disse, recuando um passo para olhá-lo. Sua mãe ainda estava grávida de você quando eu deixei a Polônia. É um prazer te conhecer pessoalmente, Frank. Meu pai sempre falou de você como o mais fiel dos amigos. Frank baixou os olhos por um segundo. O tipo de brevidade que carrega muita coisa dentro. Depois levantou o olhar e fez um gesto para Marcos seguir. Venha, eu tenho uma mesa boa, para nós conversar e beber um bom uísque. Frank na frente e Marcos vindo logo atrás, mas algo chamou sua atenção, ou melhor, do seu lobo. Ele olhou para o fundo do bar. Com sua visão de Lycan, ele conseguia ver tudo nitidamente a quilômetro de distância. Por que tem clientes tirando fotos do alvo de dardos? Perguntou Marcos. Deixa eu te mostrar. Ele levou Marcos até o fundo do salão, onde ficavam os alvos de dardos. Marcos não precisou chegar perto para ver.
Sua visão de Lycan alcançava muito além do que qualquer humano conseguiria. E o que ele viu o fez parar. Todos os dardos cravados no centro exato dos alvos, sem exceção. Mas não era só isso. Na parede do fundo, quase no teto, havia uma placa de boas-vindas com a ilustração de um lobo sorridente. E ali também havia dardos. Vários. Todos perfurando a cabeça do lobo com uma precisão que não era aleatória. Era intencional. Quem fez isso? Marcos perguntou devagar. Ontem à noite veio um grupo de estudantes. Jovens, animados, sem problemas. Beberam, jogaram bilhar, comeram bem, gastaram uma boa grana. Frank apoiou os braços no balcão. Mas no meio do grupo tinha uma garota. Ela foi até o microfone e perguntou se tinha algum cowboy na casa que sabia jogar pôquer de verdade. Ela desafiou a casa inteira. Marcos disse, mais para si mesmo do que para Frank. Todos que toparam saíram sem um centavo. Frank confirmou com um sorriso que misturava diversão e respeito. E depois dos dardos... Bem, você está vendo o resultado. Marcos ficou olhando para a placa por um longo momento. O lobo sorridente com 6 dardos na cabeça. Ela é boa no pôquer, boa nos dardos. Ele disse por fim, com uma voz que não revelava o que estava pensando. E odeia lobos. A noite avançou. Marcos e seu grupo voltaram para a sede tarde, e a fazenda estava silenciosa sob a lua cheia quando todos foram se recolher. Todos, exceto João. A ideia havia surgido na cabeça dele com aquela naturalidade perigosa das ideias que parecem simples. Uma corrida rápida pela propriedade, transformado, aproveitando o território novo, e de volta antes que o irmão soubesse. Sem inimigos nas redondezas, sem outras matilhas rivais, sem predadores que representassem ameaça real para um Lycan. Uma aventura pequena e inofensiva. João saiu sem fazer barulho. A floresta o recebeu com o frescor da madrugada. Ele se transformou entre as árvores com a leveza dos jovens que ainda acham que invulnerabilidade é uma certeza. E correu. O cheiro da terra, a lua acima das copas, a velocidade que só a forma de lobo proporcionava. Era bom. Era livre. Ele não viu as plantas. Não havia como ver. O preparado de Marta era incolor, inodoro para humanos, e se misturava à vegetação sem deixar rastro visível. Mas para um Lycan, cruzar aquele perímetro foi como mergulhar em brasa. A dor chegou de repente e por todo lado ao mesmo tempo, queimando a pele, confundindo os sentidos, derrubando suas patas antes que ele entendesse o que estava acontecendo. João caiu entre os arbustos com um ganido que nenhum humano teria ouvido. Eram 4 da manhã quando Marcos acordou. Não foi gradual. Foi imediato. Seu lobo o arrancou do sono com a urgência de um alarme, e antes que ele tivesse consciência completa do que estava acontecendo, já estava de pé. Foi para o quarto do irmão. A cama estava vazia. A telepatia de um alfa alcança todos os membros de sua matilha, mas às vezes o silêncio do outro lado diz mais do que qualquer palavra. Marcos percorreu os corredores da mente do irmão e encontrou dor, densa, confusa, desesperada. Em segundos, Jordan e os demais estavam de pé no corredor. João saiu. Está ferido. Marcos disse, com aquela contenção de quem está guardando alguma coisa muito maior dentro do peito. Nos espalhamos pelo perímetro. Se for necessário, se transformem. O céu já começava a clarear quando Marcos ouviu, não com os ouvidos, mas com aquela parte dentro dele que era permanentemente conectada ao irmão. Irmão, me ajuda. Ele se transformou antes de terminar o pensamento. Encontrou João caído entre os arbustos, a forma de lobo já desfeita pela exaustão, o corpo coberto de marcas que pareciam queimaduras e arranhões profundos. Não de luta, não de outro animal. Era como se a própria floresta o tivesse queimado. Marcos se aproximou para erguê-lo e sentiu a pele arder no contato com os galhos daquelas plantas. Um veneno que na pele de um alfa durou apenas 1 segundo antes de ser neutralizado, mas que no corpo do irmão o estrago era maior. Ele carregou João de volta para a sede nos braços. Magnus, o curandeiro do grupo, trabalhou sem parar. Banheira com leite, mel e ervas específicas para extrair o resíduo do veneno da pele de João.
Marcos andava de um lado para o outro no quarto como uma tempestade presa entre quatro paredes. Alfa, você me ajuda mais esperando lá fora. Magnus disse com respeito firme. Eu não saio deste quarto enquanto meu irmão estiver assim. A voz de Marcos saiu baixa, controlada, e exatamente por isso era mais assustadora do que se ele tivesse gritado. Jordan pousou a mão no ombro do amigo. Vamos lá fora. Aqui dentro você não consegue fazer nada por ele agora. Marcos saiu. Ficou parado no corredor com os punhos fechados e a mandíbula tensa, ouvindo o silêncio do quarto do irmão e contando cada minuto. Quando Magnus finalmente abriu a porta, havia horas se passado. Seu rosto estava cansado. Ele está bem, estável. Mas preciso levá-lo para casa. Os curandeiros da matilha têm o que é necessário para completar o tratamento. Por que você não conseguiu terminar aqui? Marcos perguntou, com uma calma que não era calma. Porque o que estava naquele veneno... Magnus escolheu as palavras com cuidado. É específico para nós. Para Lycans. Quem preparou aquilo sabe o que somos. O silêncio que se seguiu pesou como concreto. Neste país. Nesta era. Marcos disse devagar, como se estivesse testando a frase para ver se fazia sentido. Ninguém deveria saber que existimos. Nenhum humano comum saberia. Magnus confirmou. Marcos foi até a janela. Lá fora, o sol da manhã já banhava os campos da fazenda com uma luz dourada e completamente indiferente ao que havia acontecido durante a noite. Ele ficou olhando para a floresta, aquela mesma floresta onde estudantes de uma faculdade haviam passado o dia catalogando plantas medicinais. Seus punhos fecharam devagar. Quem quer que tenha deixado aquele veneno naquela floresta, ele disse, com uma voz que não precisava de volume para pesar. Vai me responder por isso. Eu prometo que irei até os confins desta terra, mas vou encontrar, seja quem for. É uma promessa de um alfa, que não faz promessa vazias. Do outro lado da fazenda, o ônibus dos estudantes já havia partido. Amanda dormia no banco da janela, a cabeça encostada no ombro do Breno que estava sentado ao seu lado. Ela estava completamente alheia da promessa que um alfa que ela ainda não conhecia havia feito. Sobre ela. Enquanto o sol nascia naquela cidade pacata. E a deusa Lua, em silêncio, sorria. Se você está gostando deste primeiro capítulo desta história, que terá pelo menos 5 capítulos, eu preciso saber de vocês se gostaram, para que eu possa continuar a escrever. Sim, é eu que escrevo linha por linha, palavra por palavra. Eu uso um corretor de gramática para corrigir erros de português e apenas isso, há também uma inteligência artificial para narrar. Mas a história é de minha autoria. Portanto, por favor, deixa o seu like e o seu comentário. Isso me ajuda muito a continuar. De verdade, preciso muito de sua ajuda para transformar esse canal como um trabalho, porque de verdade verdadeira, sem mentiras ou exageros. Atualmente não tenho emprego ou renda. Estou tentando com esse canal e rezando que dê certo, mas sozinha eu não vou conseguir. Portanto, peço a sua ajuda com apenas um like, um comentário e se inscreva no canal. Desejo que aí aonde você está chegue o meu carinho e a minha gratidão por estar aqui comigo. Te espero no próximo capítulo.